boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de eclesiologia. E na semana passada a gente fez uma introdução e hoje a gente vai falar sobre as marcas da igreja verdadeira e vamos falar um pouco também sobre louvor, adoração e falar brevemente sobre alguma coisa relacionada aos sacramentos, tá? Então eu vou dividir a tela aí com vocês e aí vocês fiquem atentos, tá? E me passem alguma informação aí se não estiver normal, tá bom? Então eu vou dividir a tela com vocês, só um minuto. No início do período da Reforma Protestante, a gente sabe que a Reforma Protestante ela foi marcada quando Martinho Lutero pregou as 95 teses lá na porta da Capela de Wittenberg. E ele foi muito corajoso nesse período, a gente conhece bem a história, é algo que marcou. Mas o processo de reforma foi um processo mais longo. A gente tem, no período medieval, a gente tem os valdenses, os albigenses, também temos aí os lollardos, representados aí por John Wycliffe, e logo depois também aí John Huss. Alguns desses foram perseguidos, permaneceram sendo perseguidos pela Igreja Romana durante muito tempo, e eles foram uma motivação para que a reforma acontecesse. E logo depois também do início da reforma, em 1517, onde é marcado esse início, a gente imagina que a reforma foi algo que aconteceu somente lá na Alemanha com Martinho Lutero, mas não, houveram outros reformadores em outros lugares também. Então, nesse período em que a reforma ela estava amadurecendo, a reforma protestante, o protestantismo ele acabou se fragmentando. Então haviam igrejas reformadas no processo de reforma na Suíça, também na Holanda, depois mais tarde para a Escócia também, os anglicanos na Inglaterra, com o Henrique VIII, os luteranos, como a gente já havia falado, na Alemanha e na Escandinávia, e além dos huguenotes na França. Então, nesse período, a Igreja Romana ela começou a se declarar, que óbvio ela não ela permaneceu calada, houve uma contra-reforma, ela começou a se declarar a única Igreja verdadeira. Então, por isso, os reformadores, mesmo entendendo que não havia uma perfeição na Igreja, eles resolveram definir 3 marcas da Igreja verdadeira. E são essas marcas que a gente vai verificar agora. Vamos ver cada uma delas. Então, a primeira marca de uma igreja verdadeira, defendida pelos reformadores, é se a igreja professa o evangelho, quer dizer, o verdadeiro evangelho, as boas novas, a boa notícia que está relacionado com a vinda de Cristo. Essa boa notícia, esse é o evangelho. Então, o verdadeiro evangelho que ele vai sendo revelado progressivamente desde o Antigo Testamento e vai atingir aí a sua plenitude com a vinda de Cristo, com a sua morte e também a sua ressurreição e a continuidade sendo dada pelos apóstolos. Então, se uma igreja ela negar alguma das doutrinas essenciais do Evangelho, ela não pode ser considerada uma igreja verdadeira. Então, por exemplo, como a deidade de Cristo, algumas igrejas elas não defendem a deidade de Cristo, ele sendo Deus, ou o próprio Espírito Santo. Então, normalmente uma igreja falsa ela vai acabar negando a Trindade, trazendo autoridade total para a própria instituição igreja, fazendo com que a Bíblia fique em segundo plano. E é por isso que o lema de sola escritura da reforma foi algo que pesou bastante. Então também não poderia ser considerado como uma igreja verdadeira. E os reformadores eles excluíram a Igreja Católica Romana, porque embora ela afirmasse algumas doutrinas sadias, com o passar do tempo ela foi rejeitando
algumas outras doutrinas fundamentais, por exemplo, a justificação somente pela fé. Então, existiam aí vendas de indulgência, a fábula do purgatório. Então, haviam vendas de indulgências para pessoas que quisessem tirar, por exemplo, o seu ente querido do purgatório, que era um lugar intermediário entre o céu e o inferno, que a pessoa ficava ali durante um tempo e depois ela ia para o céu. Então, vendiam-se muitas coisas. Eu recomendo até a você que veja o filme do Martinho Lutero, tanto o antigo quanto o mais recente, que fala bastante sobre essa venda de indulgências aí, venda de salvação. Então a igreja entre aspas, ela tinha ela tomava para si essa prerrogativa de dar a salvação às pessoas, mas elas rejeitavam a justificação somente pela fé em Cristo. Então, a primeira marca é se a igreja ela professa o verdadeiro evangelho. A segunda marca é se os sacramentos eles são ministrados de forma correta. Os reformadores também eles reconheciam que existe uma diferença entre cristãos, né? Como a forma de batismo, a presença de Cristo na ceia, mas o que eles defendiam era a regularidade da ministração desses sacramentos. Atualmente, inclusive, existem igrejas que ministram os sacramentos da ceia, por exemplo, uma vez por ano, né? E a gente sabe que no início da era cristã eles tinham um hábito de permanecer fazendo esses sacramentos, né? Ministrando esses sacramentos com mais regularidade. E aqui a gente eles não entravam num ponto, né? Na verdade, houve até muita discussão e debate a respeito sobre a presença de Cristo na ceia, e alguns tenderam para uma consubstanciação, outros rejeitaram a transubstanciação, né? Mas o que era debatido aqui, o mais importante, era se esses sacramentos eram ministrados de forma correta, com os elementos corretos e com um período correto. Algo também importante é a questão da disciplina eclesiástica. Então, algumas igrejas necessitam de disciplina tanto para aqueles que são leigos, né, ou sejam, os membros comuns da igreja, quanto para os clérigos, que sejam presbíteros, bispos, pastores, os líderes. Então, a disciplina eclesiástica ela mantém a pureza da igreja, para que ela não venha se misturar com os costumes e hábitos do mundo. Se um pregador ou um presbítero que seja, ele começa a pregar algum tipo de heresia, ele precisa ser chamado a atenção, ele precisa ser disciplinado, ou algum irmão com um testemunho ruim, ele precisa ser chamado a atenção, precisa ser disciplinado, e em algumas situações até excluído, né? Coisas que a gente também não percebe atualmente. Falando sobre essas três marcas, né, passando essas três marcas, vamos falar rapidamente aqui sobre a adoração. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 12, nós lemos: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, a adoração pura, né? Quando a gente fala sobre adoração pura, a gente pode ver um exemplo, né, do que é feito nesse texto de Apocalipse. Então,
adoração pura, ela vai reconhecer, a gente vê no próprio texto, se a gente lê o texto inteiro, inclusive o capítulo inteiro, a gente vai ver que temos ali o cordeiro, e esse cordeiro é o único digno de abrir o livro, desatar os selos. Havia ali um drama, porque João chorava muito, porque não havia ninguém, e aparece o cordeiro, o livro está na mão direita de Deus. E por que ele pode abrir o livro e desatar esses selos? Porque ele morreu e com seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então a criatura, ela foi feita à imagem de Deus. Nós fomos planejados para adorar o Criador, mas a gente se afastou desse propósito devido à nossa natureza caída, ao pecado, né? Entretanto, quando o Espírito de Deus vivifica uma pessoa, ele torna essa pessoa capaz novamente de desejar e expressar adoração a ele. Então esse nosso novo nascimento nos dá a capacidade de restaurar essa forma, nos dá a capacidade e o desejo também de adorarmos a Deus de alguma forma. Então, algumas pessoas elas vão para as igrejas, para as assembleias das igrejas, para as reuniões de culto, culto público. Normalmente, muitas pessoas procuram a igreja para ter comunhão e buscar uma palavra, buscar a educação cristã. Mas a razão mais importante das nossas reuniões é a adoração a Deus. Nós vamos, né, o cristão, ele vai ao culto público para adorar a Deus. E esse é o propósito da criação. Esse é o propósito que Deus nos criou inicialmente. Adorar, falando sobre louvor e adoração, né? Adorar é atribuir dignidade e valor, né? O cântico de Apocalipse, ele atribui essa honra à pessoa de Cristo. Então ele atribui dignidade e honra. Honra aqueles que são comprovadamente dignos. Então a honra é dada a Cristo, e o próprio texto vai nos dizer por que essa honra é dada a Cristo. Porque ele foi morto e ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Em Romanos, no capítulo 1, a gente vê que existe algo contrário acontecendo. Pessoas que estão debaixo da ira de Deus, elas deixam de adorar o Criador para adorar a criatura. Aqueles que estão entregues a si mesmos, aqueles que estão debaixo da ira de Deus, né? Aqueles que não foram eleitos para o reino, eles vão prestar um culto errado, porque eles olham para a natureza, olham para o sol, olham para a grandeza do mar, olham para muitas coisas, e eles passam a render honra a isso, né? Mãe natureza, o Deus sol, mas na realidade isso já é uma deturpação que o pecado traz na vida do ser humano, que a gente já pode ver lá com a história de Caim e Abel, onde um ofereceu um sacrifício que agradou a Deus e outro ofereceu um culto que não agradou a Deus. Então essa tendência a ter uma falsa adoração, ela já começa lá em Gênesis, e a gente vai ver também nesse texto lá de Romanos capítulo 1. Então quando a gente fala de louvor, normalmente as pessoas elas pensam em música de louvor, em oferta de louvor, e toda essa entrega ela está nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Lá o elemento principal era o sacrifício, mas mesmo que o período sacrificial tenha se cumprido em Cristo, a gente não deve pensar que o sacrifício acabou. Muitas pessoas aí entendem corretamente que a era sacrificial ela acabou, mas a gente não deve pensar que não existe nenhum tipo de sacrifício. Então certamente Cristo ele cumpriu aquelas exigências de uma vez por todas, né, com a vinda dele.
Mas é importante a gente lembrar também do que Paulo falou em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Ele fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. E o sacrifício ainda precisa ser oferecido como louvor, também como a gente vê lá em Hebreus 13, no versículo 15. É preciso ser oferecido como uma substância de toda a nossa vida, ou seja, a nossa vida, ela deve glorificar a Deus. Tudo que a gente realiza, faz, todos os nossos planos, no nosso trabalho, até nos nossos momentos de divertimento, deve ser feito para a glória de Deus. E é por isso que a gente tem que pensar bastante em viver em santidade, né, e em realizar tudo aquilo que a gente realiza para o louvor e para a glória de Deus. Adoração atualmente é uma das palavras mais banalizadas. A gente vai ver muitas pessoas dizendo: eu adoro o meu marido, ou eu adoro o meu filho, ou eu adoro essa comida, ou essa pessoa ela é adorável. Então essa palavra ela está sendo empregada de forma incorreta. Nós podemos amar os nossos filhos, ter bastante admiração por qualquer pessoa, mas quando a gente fala em adoração, a gente está falando de forma equivocada. Nós nunca deveríamos abrir nossa boca para dizer que estamos adorando alguma coisa. Essa palavra adoração, né, um significado que não dá para restringir somente a etimologia, mas ela significa prostração. Quando você fala que você está adorando alguma coisa ou alguém, é como se você estivesse curvando diante daquilo. E a gente só pode fazer isso diante de Deus. Então, do ponto de vista bíblico, a adoração ela acontece no lugar mais íntimo da nossa alma, e ele possui uma natureza espiritual que desafia a exata definição, né, como eu havia falado. Mas a gente sabe que quando a gente experimenta ela e a gente tem certeza de uma conexão espiritual e o nosso aspecto que não é físico com aquele caráter de Deus. E aí nesse momento a gente louva a Deus com os nossos lábios, com o nosso pensamento, nosso espírito transborda de admiração, de afeição, de reverência e temor a Deus. E a gente se coloca numa posição de humildade para que a gente possa reverenciar a Deus, para que Deus possa ser reverenciado. Lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 19, a gente vai ver, Jesus vai falar sobre um detalhe sobre os verdadeiros adoradores. E o texto diz, é uma conversa, né, de Jesus com a mulher, ele diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse texto, Jesus ele vai afirmar algo muito importante sobre adoração. Então, em primeiro lugar, é sobre se afastar da idolatria, de um lugar ou de um monte específico, mas que a verdadeira adoração ela vai acontecer de forma espiritual. Isso não tem a ver com alguma coisa palpável. Então, a diferença do verdadeiro adorador e do falso adorador é que ele tem a sua conexão com Deus, e isso é de forma espiritual. E ele rejeita toda a idolatria, e ele pratica um culto que agrada a Deus da forma com que Deus prescreveu na sua palavra. Então,
Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à disciplina de eclesiologia. E um grande abraço a todos. Fiquem na paz.